Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos de numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós queremos te louvar e bendizer o nome. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha despertar a sua igreja no dia de hoje, falar ao nosso coração. Já dizemos amém aquilo que foi pedido pelo Teu servo, pastor Malta, mas rogamos ainda, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos compreender, discernir com o nosso espírito aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. O texto que nós lemos, ele é relatado apenas pelo evangelista Lucas. E é uma história interessante porque nós encontramos Jesus aqui ressuscitando o filho único de uma viúva, e ele fez isso imediatamente, ou seja, no dia seguinte ao dia em que ele curou o servo do centurião. E alguns teólogos costumam interpretar esse episódio como a ressurreição da profecia. Mas eu queria deixar as divagações teológicas de lado, e eu queria chamar sua atenção para aquilo que o texto evidencia, que é a compaixão de Jesus levando vida ao que estava morto. Na verdade, o versículo que mais chama a minha atenção é o versículo 13, e eu gosto mais ainda da versão revista e corrigida, quando o texto diz que Jesus, movido de íntima compaixão, ele foi ao encontro daquela mulher. O Senhor tem em todos os tempos levantado homens e mulheres de corações compassivos, que possam acudir todos aqueles que estão desgraçados ao seu redor. E quando eu uso a palavra desgraçados, eu uso na acepção dessa palavra aqueles que estão destituídos da graça de Deus. O Senhor poderia fazer isso através de anjos, mas por um ato da sua soberania, Ele resolveu usar a você e a mim.
Ontem nós tivemos um momento especial no grupo de estudo da noite dos jovens, quando a nossa irmã Íria, recém-chegada da África, ela trouxe as fotos daqueles lugares por onde o grupo passou. E certamente só um grande mover de Deus, só uma grande compaixão do coração trazida por Deus, faz com que essas mulheres deixem os seus cuidados, atravessem o oceano e vão para o outro lado para levar uma palavra de vida a muitos que estão mortos em seus delitos e pecados. Nós não podemos perder de vista que o Senhor deu a cada um de nós a mesma oportunidade. Quando nós ouvimos a parábola das minas, o Senhor deu uma mina a cada um daqueles 10 servos, e essas minas, elas simbolizam a oportunidade de estarmos vivos nesta terra. E todos nós que estamos vivos recebemos essa oportunidade. Nós precisamos fazer com que essa oportunidade, assim como os talentos que nos foram dados, que são os dons, eles sejam multiplicados para a glória do Pai. Na semana que passou, é dito muitas vezes que o ano no Brasil só começa depois que passa o Festival da Carne, depois que passa o tempo do Carnaval. E a semana passada, a maioria esmagadora das pessoas esteve lá fora, enlouquecida, muitas delas divididas em blocos, com nomes esquisitos, com nomes estranhos, e buscando participar do Festival da Carne, sim, porque essa é uma das definições de Carnaval. E aqueles que estão lá fora buscam alegria, buscam um prazer superficial, movido a bebidas fortes, muitas vezes a drogas pesadas. Na verdade, esses que participam disso, participam do Festival da Carne, esse festival é apenas o ápice daquilo que eles fazem durante todo o ano. Por quê? Porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque precisam de alguém com coração compassivo que leve a eles uma palavra de vida eterna. E eu queria chamar a atenção do grupo hoje para essa multidão dos desgraçados, dos desesperançados, o grande bloco dos mortos-vivos que se arrasta como ovelhas que não têm pastor. E o estandarte deles é visível, representa uma existência sem Deus. Há pouco tempo, o filho do pastor Malta estava nos contando que um vizinho seu procurou, muito angustiado de espírito, porque o seu filho havia sido preso por tráfico de drogas. São prazeres fugazes que muitas vezes levam à morte, literalmente. Nesta hora, cabe a nós, como representantes da vida, se é que fomos alcançados verdadeiramente pela graça de Deus, se fomos transformados, regenerados pelo Espírito de Deus, sair de nossa zona de conforto, assim como aquelas meninas fizeram, aquelas mulheres fizeram, levantar o estandarte da graça de Deus e anunciar com ousadia que a verdadeira alegria existe. E se chama Jesus, o Cristo de Deus. E como eu disse no início, eu quero focar hoje no versículo 13 desse contexto, quando Jesus se enche de compaixão e vai até aquela mulher e toca aquele esquife e traz de volta à vida aquele que havia morrido. Mas
quando nós paramos para pensar, nós estamos tão preocupados com as nossas próprias coisas, com os nossos próprios problemas, com as nossas agonias, com aquilo que nós queremos que aconteça conosco, e esquecemos de botar na rua o bloco da graça de Deus. Cadê o nosso estandarte? Eu gosto muito de ler alguns textos do Pentateuco, quando o povo de Deus, na travessia do deserto, acampava-se de acordo com aquilo que era orientado por Moisés, e cada tribo levantava uma insígnia, levantava um estandarte, para mostrar qual era a tribo que estava acampada naquele determinado lugar. Estandarte é bandeira, estandarte é insígnia. E eu pergunto, cadê o nosso estandarte? Quando nós olhamos para o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no versículo 4, a parte B do versículo, nós ouvimos a esposa dizer para o esposo: e o seu estandarte sobre mim é o amor. O estandarte que precisa estar bem levantado diante de nós, daqueles que foram alcançados pela vida, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e transformados na sua essência. Esse estandarte é o amor. E esse amor, ele é, em algumas traduções, chamado de caridade, e em outras traduções, chamado de compaixão. Não é o amor, não é a caridade de dar coisas, mas é a caridade de doar-se a si mesmo pelo outro. E enquanto o pastor cantava, Manuela fazia a leitura, nenhum deles sabia o conteúdo dessa mensagem, e eu estava ali me regozijando no Espírito, porque o Senhor é aquele que opera em unidade. Então, meus amados, temos nos trancado em nossos redutos para não nos contaminar. Perdemos tanto tempo durante todos os dias do ano, muitas vezes trancafiados em nossos redutos eclesiásticos, brigando por bobagem, discutindo lideranças, enquanto multidões caminham a passos largos para o inferno. E é interessante que há um texto em que Jesus, ele se compadece das multidões, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Cadê a compaixão? Nós precisamos manifestar essa compaixão. Nós estamos sempre prontos, com o dedo em riste, para acusar e julgar os nossos semelhantes. Aquele vai para o inferno, aquele lá vai para o inferno, e você o que está fazendo que não vai lá e não leva uma palavra? Porque aquele sangue vai ser requerido da nossa mão. Isso é sério demais. Então, meus amados, que nós hoje possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A fartura da nossa indolência e do nosso comodismo, a fatura chegará. E seremos cobrados pela liberdade e os recursos que foram colocados à nossa disposição. O que nós temos feito com esses recursos? A igreja ocidental precisa despertar. Nós não temos ideia do que é uma grande perseguição religiosa. Essa semana, me parece que na Nigéria, se eu não estou enganada, 20 igrejas foram incendiadas. Muitos mortos. E nós não ouvimos as comunidades internacionais se moverem, se mobilizarem com relação a isso. Nem a igreja do Ocidente. Nós precisamos levantar nossa bandeira, levantar nosso estandarte. Jesus é a nossa bandeira.
E nós precisamos clamar ao Senhor por um grande avivamento na igreja ocidental. E que esse avivamento não venha por causa de uma grande perseguição. Esse avivamento venha por um grande despertar de Deus no coração de cada crente, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem. Que nós possamos falar ao nosso vizinho, que nós possamos falar às pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes você tem um contra-argumento na ponta da língua. Eu vou falar, mas eles não vão aceitar. Você não tem nada com isso. Mas a sua obrigação é falar. Nós precisamos falar. Nós precisamos ministrar essa palavra. As sementes já nos foram dadas. Essas sementes estão nos nossos alforjes. Mas nós temos passado e as sementes estão mofando nos nossos alforjes. Porque nós não temos coragem entregar essa palavra. Eu conheci uma irmã há uns anos atrás, que ela dizia assim: olha, eu queria muito que o Senhor me ajudasse a me aposentar para que eu pudesse fazer a obra de Deus. Mentira dela. Que ela se aposentou e não dava um passo na direção da obra de Deus. Porque o Senhor, Ele tem uma predileção por pessoas responsáveis e ocupadas. O Senhor não levanta desocupado. Mas todos aqueles que são apaixonados pela obra de Deus são pessoas extremamente ocupadas. Queria que você parasse para pensar nisso. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar a ela. Olhemos para as duas multidões mostradas pelo texto lido. A primeira é a multidão liderada por Jesus, celebra a vitória da vida sobre a morte. Jesus está vindo de Cafarnaum. Muitos daqueles que vieram com ele seguiram Jesus porque viram o milagre, viram a cura do servo do centurião e seguiram o mestre. E o texto diz no versículo 11: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Note que Jesus vinha com seus discípulos e grande multidão. Eles tinham acabado de sair de Cafarnaum, onde curou o servo do centurião que estava à morte. Muitos seguiam por causa daquela cura, como eu disse antes. E nós olhamos que aquele povo vinha celebrando a vida, celebrando a esperança, celebrando a alegria, a saúde, a libertação do jugo, celebrando a possibilidade. Sim, porque das mãos do Senhor Jesus vem todas as possibilidades. Que nós possamos buscá-lo em espírito e em verdade, que nós possamos confiar com toda a força do nosso coração nesse Deus que é vivo, nesse Deus que age, nesse Deus que interage, nesse Deus que transforma vidas. Nós não somos convertedores, somos tão somente semeadores. Semeemos, pois, essa santa semente em nome de Jesus. E aquela multidão vinha como os meninos costumam dizer, os jovens, vinha nessa vibe, né? De alegria, de esperança, de renovo. Aquele era, sem dúvida, o bloco da vitória, liderado pelo autor da vida. Somos o povo da esperança, somos o povo da bênção, fazemos parte da nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, somos chamados ainda de sacerdócio real. Mas será que todos esses títulos que nos foram dados, eles servem apenas para que os ostentemos orgulhosamente como faixas e troféus que ficam empoeirados em nossas prateleiras? Não. Jesus nos chamou, nos selou, nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos e os nossos frutos eles possam permanecer. Será que é da vontade de Deus que nos tranquemos em nossos redutos e olhemos orgulhosamente, apenas com desdém, para os desgraçados que agonizam à beira do caminho, como aquele levita e como aquele sacerdote da parábola do bom samaritano, que viu o homem que tinha sido espancado por salteadores e deixou aquele homem quase morto à beira do caminho, e aquele levita e aquele sacerdote passaram ao largo?
Foi preciso que um estrangeiro viesse e se compadecesse daquele homem e pensasse as feridas e acudisse aquele homem, colocasse aquele homem no seu animal, levasse para uma hospedaria, pagasse o hospedeiro, disse: toma conta dele, que na volta, se você gastou mais, eu lhe pago. Muitas vezes os técnicos em Deus precisam levar uma chacoalhada da vida para que possam acordar e fazer a obra de Deus enquanto é dia e a gente pode trabalhar, porque a noite vem quando a gente não vai poder mais trabalhar. Isso é muito sério. Muitas vezes nós achamos que somos colocados em determinados lugares. Eu estou agora no emprego novo. Que bom que você está no emprego novo. Que você ali seja sal e luz. Que na sua escola, que na sua faculdade, que na sua vizinhança, você seja sal e luz. Que você faça a diferença aonde quer que você esteja. Amém? Então, queridos, ou será que o Senhor está requerendo de nós a mesma íntima compaixão com a qual Ele acudiu àquela pobre viúva que acabara de perder seu único filho? Sem Cristo, estávamos todos sem arrimo, éramos desgraçados na acepção da palavra, destituídos da graça de Deus, e estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas um dia, por um ato da sua misericórdia, o Senhor nos alcançou. Que nós possamos nos levantar hoje e dizer: chega desse marasmo, chega dessa indolência, chega dessa preguiça. O Senhor tem dado tanto a cada um de nós. Enquanto nós não despertarmos para isso, nós vamos ser assolados cada vez mais pelo nosso adversário com cargas e cargas e cargas e cargas. A segunda multidão, nós encontramos nos versículos 12 a 16, é liderada por uma viúva e lamenta a morte. O texto diz: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Amém? Jesus entra em Naim com seus discípulos e grande multidão que vinha com ele. Encontra-se com outra multidão que acompanhava essa viúva que ia enterrar o seu filho único. E eu queria chamar sua atenção para o fato de que naqueles dias não havia nenhum sistema previdenciário. Uma viúva, ela seria amparada pelo seu filho mais velho. Esta tinha um filho único e acabara de morrer. Então o desamparo dessa mulher era absolutamente total. O versículo 13, eu quero voltar a ele, ainda na versão da Revista e Corrigida. Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E eu queria parar um pouco aqui. Nós nos inquietamos tanto de um lado para o outro com as nossas próprias coisas, que nós perdemos a sensibilidade de perceber a dor do outro, mesmo quando não há palavras. Quando o outro ainda fala da sua dor, a gente ainda diz alguma palavra, alguma coisa, mas é preciso que nós olhemos para essas pessoas, que nós possamos enxergá-las com os olhos espirituais e estender a mão para elas, orando. Muitas vezes, um simples colocar a mão sobre o ombro do outro e dizer: olha, meu irmão, minha irmã, estou orando por você. Às vezes aquela pessoa que está lá fora, que não conhece Jesus, que nunca ouviu isso, fica
impactada, simplesmente se você chegar junto e dizer: olha, eu estou notando que você está com o olhar triste, o que é que eu posso fazer por você? Isso aí já é um meio de começar um diálogo com essa pessoa que está passando por um momento de dor, de sofrimento. Às vezes a gente diz: não, como é que eu faço para chegar a essa pessoa? Peça que o Senhor lhe dê graça e olhos e ouvidos espirituais e, sobretudo, essa sensibilidade espiritual para perceber e ouvir aquilo que não é dito nem expressado com palavras, em nome de Jesus. Nesse ponto do relato, a nossa atenção volta-se totalmente para Jesus. A mulher não recorre a ele, isso me chama a atenção demais, não se queixa, mas a dor experimentada por ela transcende qualquer palavra e toca o íntimo de Deus. A compaixão do Mestre enxerga e sente a dor da perda, da desesperança e do desamparo profundo. E quanto a nós não sabemos cobrar, mas falta a sensibilidade espiritual da nossa parte para perceber. Muitas vezes um abraço, uma mão no ombro. Às vezes você chegar para o outro e dizer: olha, nessa madrugada eu orei por você. Você se sente amado, você se sente tocado por Deus. A solidão das pessoas é muito grande. Eu não estou falando do fato de você ter marido, ter filho, ter isso. Não, estou falando da solidão interior, da solidão existencial. Mas tem faltado isso. Eu quero para mim, mas eu não dou aos outros. E a compaixão do Mestre, ela enxerga e sente essa dor. E nós somos o corpo vivo de Cristo sobre a terra, e essa atribuição foi dada a nós. Eu repito, o Senhor poderia fazer isso através de anjos, mas por um ato da sua soberania, Ele resolveu usar seres humanos imperfeitos, aos quais Ele resgatou para louvor da sua glória. Nós fomos resgatados por Ele para louvor da sua glória. Mateus 9, 36 a 38 diz acerca de Jesus: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Alguém já disse que compaixão é a dor do outro no meu coração. Foi isso que aconteceu. A dor daquela mulher tocou as profundezas de Deus e a vida prevaleceu. E é isso que acontece. A vida sempre prevalece a morte. Eu não estou falando de morte física, mas eu estou falando da verdadeira morte, que é espiritual. Quantos mortos-vivos estão à nossa volta? Quantos defuntos apodrecidos à nossa volta e nós não fazemos nada? Como é que nós conseguimos no fim do dia deitar e dormir? Ah, mas eu estou muito preocupado porque eu tenho que ganhar dinheiro para isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Claro, nós precisamos produzir, nós precisamos sobreviver. Mas primeiro põe a mão no arado do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei como fazer, mas eu me coloco à mercê do teu Espírito para que o Senhor faça através de mim, que os membros do meu corpo sejam instrumentos da tua justiça e sejam para louvor e honra da tua glória. Aquela mulher recebeu seu filho ressuscitado e lamentavelmente tem faltado compaixão em nosso meio. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas com a satisfação de seus desejos
pessoais que com a dor do outro. E isso me faz lembrar um profeta zangado, um profeta mal-humorado, que era o profeta Jonas. O texto de Jonas, no capítulo 4, de 9 a 11, diz o seguinte: é um diálogo de Deus com Jonas. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? A maioria conhece a história de Jonas. O Senhor mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, foi para o extremo contrário. E acaba que ele é lançado ao mar, é engolido por um grande peixe e tal, e o peixe, ele ora na barriga do peixe, o peixe vomita Jonas, e ele acaba indo fazer muito contrariado aquilo que Deus havia mandado. E é interessante que quando nós fazemos aquilo que Deus manda, os frutos aparecem. E a cidade de Nínive é uma cidade muito grande, e Jonas percorreu essa cidade gritando, se eu não estou enganada, durante um dia, sem alto-falante, sem carro de som, sem microfone, e ele ia gritando, 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 ainda 40 dias e a cidade de Nínive será subvertida. E todos ouviram a palavra e todos se entregaram ao Senhor, e todos se converteram. E é muito interessante que Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Ele estava orando com raiva. Ele foi com raiva, foi de mau humor. E o Senhor pregou uma peça em Jonas e fez com que todo mundo se quebrantasse, todo mundo parasse para ouvir aquela mensagem. Aí no final ele sai, vai lá para fora da cidade, começa a reclamar. O sol muito quente, eu tenho a impressão que o irmão Jonas era parecido com o irmão Tião. Desculpa aí, tá, Tião? Ele devia ter uma carequinha, porque ele estava reclamando da quentura do sol. E de repente o Senhor faz crescer uma planta e dá uma sombrinha legal, como diz o nosso irmão Fernando Primo. E deu aquela sombrinha, ele ficou feliz com a sombra. Aí o Senhor manda um verme que come a planta e o sol começa a torrar a moleira de Jonas. Aí ele ficou muito bravo. Aí é exatamente nesse texto aqui: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Mas o que nós temos visto é o amor esfriando dos corações, como um sinal da segunda vinda. Mas eu queria dizer, igreja, ainda há tempo de reverter essa triste realidade. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa: a verdadeira vida sempre prevalece a morte. Segundo lugar, precisamos aprender com o Senhor da vida a exercitar compaixão pelos perdidos ao nosso redor e ir até eles levando vida. Terceiro lugar, precisamos ser canais para trazer mortos de volta à vida. Quarto lugar, o exercício da compaixão nos leva a sentir a dor do outro no nosso próprio coração. A compaixão é diferente da pena furtiva que sentimos por alguém, mas que logo se dissipa. Coração compassivo, além de sentir a dor do outro e a necessidade dele, se move em sua direção para mitigar o sofrimento. E em último lugar, não podemos perder de vista que o Senhor continua procurando homens e mulheres de coração compassivo que possam levar vida aos que estão mortos ao seu redor. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração, que o Senhor possa nos constranger a exercitarmos essa compaixão em nome de Jesus. Eu queria orar pela igreja agora.